Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Esperança, hoje é domingo, dia 14 de março de 2021. E nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical de nossa igreja o breve catecismo de Westminster. E hoje nós vamos falar da pergunta de número 13. E o tema é o vírus que destrói a humanidade. A pergunta 13 é a seguinte: conservaram-se nossos primeiros pais no estado em que foram criados? Resposta: nossos primeiros pais foram deixados à liberdade da sua própria vontade e caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. Queridos amigos e irmãos, nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo o fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, Deus determinou e ordenou este pecado para o cumprimento do decreto da salvação em Cristo. Gênesis 3:13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Queridos, Adão, como responsável pela mulher e, obviamente, a raça humana, transmitiria o vírus mortal a toda a humanidade. Vírus que chamamos de os efeitos da queda, ou pecado. A natureza depravada e a total incapacidade do homem em fazer o que quer que seja para agradar a Deus e salvar a si mesmo. Este é o vírus que nossos primeiros pais nos transmitiram e que os homens transmitem uns aos outros pelos séculos dos séculos. O pecado original não se transmite pela substância do corpo ou da alma, mas é imputado pelo decreto de Deus, em função do pecado de Adão, pois ele era o responsável pela humanidade no pacto das obras. Não somente todos os homens carregam em si o peso desse vírus chamado pecado original, como também a terra é amaldiçoada pela desobediência de Adão. O pecado original é imputado a pessoa e não somente à alma ou ao corpo desta forma. Como a pessoa de Jesus é divina, o pecado de Adão não foi imputado a ele particularmente. Os primeiros pais pecaram e com eles caiu toda a humanidade. O pecado específico foi a desobediência, fazendo aquilo que Deus havia proibido que o fizessem. Deus determinou este pecado na eternidade, para louvor de sua própria glória, no plano de salvação dos seus eleitos em Cristo. O primeiro pecado cometido por Adão e Eva consistiu em colocar em dúvida a sabedoria da proibição divina e a infalibilidade do juízo de Deus. A incredulidade. Gênesis 3:1 diz: é assim que Deus diz: não comereis de toda árvore do jardim. Palavras ditas pelo sedutor. O segundo pecado foi o de colocar sua vontade em oposição à vontade de Deus. Veja o que diz Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O terceiro pecado, talvez o mais grave,
foi o de furtar-se a assumir a culpa do pecado, atribuindo a Deus e ao demônio o erro que foi de responsabilidade do próprio homem. Gênesis capítulo 3, versos 12 e 13. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A presença do pecado no mundo mostra a fragilidade humana e o poder de Deus. Havia no primeiro casal a tendência à vaidade, o engrandecimento de si mesmo em detrimento de Deus. Desta forma, eles estavam sujeitos à tentação externa e à sedução do mal. O primeiro casal humano foi criado sem pecado, mas com possibilidade de pecar. Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Se Adão fosse moral e espiritualmente inalterável, todo e qualquer artifício do tentador seria vão. Tentação alguma atinge a divindade em virtude de sua absoluta imutabilidade. Mateus 4:7 diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Palavras de Jesus. Jesus, quando submetido às mais fortes tentações, não pecou, porque ele, embora sendo verdadeiramente homem, recebeu o Espírito sem medida. E pelo decreto divino ele era impecável, no que também contribui a sua natureza divina, que é imutável. João 3,34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O homem moderno, queridos, à semelhança do ancestral, continua adorando a criatura em lugar de adorar ao Criador, atribuindo ao homem a capacidade de cooperar na obra de Cristo e salvar a si mesmo por sua própria justiça. A sedução de Satanás persiste. Como Deus sereis. Gênesis 3:5. A humanidade inteira contraiu este vírus mortal, o pecado, e tornaram-se mortos em pecado, inteiramente corrompidos em sua natureza, em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. O vírus mortal chamado pecado corrompeu a natureza do homem, destruindo qualquer possibilidade de comunhão com Deus. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como está escrito: do coração do homem procedem os maus pensamentos. Mas além disso, as dificuldades da vida, a sedução do mundo, a sociedade corrompida, tudo colabora na revolta e maldade do homem. A humanidade é degenerada, é corrompida, e todos os homens naturais, filhos de Adão, nascem e vivem em rebeldia, em inimizade voluntária contra Deus. Somente a graça de Deus em Cristo pode regenerar o homem e restaurar a comunhão perdida. Queridos amigos e irmãos, nós temos uma vacina que elimina tudo isso, nos trazendo cura e vida eterna. Com a palavra, o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, que disse em Mateus 26:28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Quem toma essa vacina fica imune da segunda morte. 1 João, capítulo 1, verso 7, que diz: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Amém e que Deus nos abençoe.